Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma aula do curso livre de Arqueologia Amazônica da Universidade Federal do Amazonas. Meu nome é Caroline Fernandes Caromano, sou arqueóloga e hoje falarei um pouco sobre a terra preta de índio, um tipo de solo comumente encontrado em vários lugares da Amazônia. Se você vive na Amazônia, é bem provável que em algum momento tenha visto ou ouvido falar de terra preta. Pode ter sido ao visitar algum lugar de roça, durante uma visita a um sítio, a um balneário, ou até mesmo no meio da cidade, passando por uma obra de uma praça, ou talvez no seu quintal você tenha se deparado com um solo bem escuro, muitas vezes cheio de cacos de cerâmica. Bom, bora lá entender como esses solos se formaram e como permanecem até hoje extremamente férteis? O estudo das terras pretas envolve múltiplas áreas de conhecimento, pois os solos não são estáticos. Solos são sistemas dinâmicos, onde processos físicos, químicos e biológicos ocorrem constantemente, mas que também podem ser alterados por sistemas culturais, pelas pessoas. A terra preta é um exemplo disso. Trata-se de um tipo de solo escurecido resultante da ação humana, um solo que os pesquisadores chamam de antrópico ou antropogênico. Sobre estes termos, vamos falar mais adiante. Há mais um tipo de solo amazônico escurecido resultante da ação humana e que talvez você já tenha ouvido falar. São as terras marrons, um pouco mais claras, com grande quantidade de carvões e com menos vestígios arqueológicos do que as terras pretas, são associadas a antigas áreas de roça e são também mais férteis do que os solos naturais. Popularmente, essas terras são conhecidas como terras mulatas, e por muito tempo esse termo também foi usado pelos pesquisadores. Entretanto, quando pensamos na origem histórica da palavra mulata, vemos que o termo carrega uma carga racista e pejorativa. Por isso, a nomenclatura do solo vem sendo substituída por terra marrom. Grandes manchas de terra preta e marrom são encontradas ao longo de quase todos os principais rios da bacia amazônica, apresentando larga ocorrência tanto em áreas próximas às várzeas quanto em terra firme. As primeiras terras pretas de índio chegam a ter 6.000 anos e por volta de 1.000 anos atrás já havia terra preta bem distribuída por boa parte da Amazônia. Ainda no século XIX, naturalistas já perceberam que a origem destes solos escuros era relacionada ao acúmulo de matéria orgânica próxima de áreas em que as pessoas viviam. E a questão principal para entender a origem das terras pretas é que na Amazônia vivia muita gente. Assim, a combinação de muitos grupos indígenas, alguns deles bastante grandes, ocupando a região por muito tempo, é o principal fator que explica a existência desses solos. Uma série de atividades ocorre nas aldeias, como atividades domésticas, rituais, econômicas, para a elaboração de artefatos de fibra, de madeira ou processamento de alimentos, por exemplo, o descarte de dejetos e queimadas com propósitos agrícolas ou não, localizando-se em áreas domésticas, periféricas, de cultivo e até mesmo na praça central de uma aldeia. Essas atividades levam ao acúmulo de matéria orgânica e inorgânica descartada ou depositada em áreas próximas às residências e roçados, constituída por cinzas, carvões, fragmentos de artefatos cerâmicos e líticos, restos de alimento, gordura, sangue, fezes, ossos e outros restos domésticos. Quando toda essa matéria orgânica vai para o solo, ela é decomposta por bactérias e outros organismos presentes, e o resultado dessa decomposição fornece mais nutrientes e mais compostos orgânicos que serão então utilizados por outros organismos, criando um sistema dinâmico de evolução do solo. Como resultado dessa dinâmica, formam-se as terras pretas, ricas em carbono, orgânico, fósforo, cálcio, magnésio, zinco e nitrogênio, sendo bastante diferentes dos agisolos e latossolos, os amarelados solos amazônicos naturais, e que são extremamente pobres e ácidos. Nessa mistura, os carvões, ou como são chamados pelos especialistas em terra preta, biochar, desempenham um papel muito importante. Os carvões formados a partir de queimas de baixa temperatura colaboram para que as terras pretas apresentem até 70 vezes mais carbono que os demais solos amazônicos. Embora o carbono não seja um nutriente, ele auxilia na retenção destes e torna-os disponíveis, estabilizando a matéria orgânica do solo e aumentando os níveis de pH e de atividade microbiana do solo. A estrutura porosa dos carvões contribui para um processo chamado de adsorção dos nutrientes, reduzindo a lixiviação, ou seja, prendendo os nutrientes e as bactérias em sua estrutura e impedindo que a chuva os lave do solo. Assim como as terras pretas possuem altos teores de fósforo, os fragmentos cerâmicos arqueológicos presentes nelas também contêm esse mineral. Pesquisas conseguiram avaliar o caráter fértil desses antigos cacos de pote e sua capacidade de liberar nutrientes para o solo. Os ensaios para dessorção, ou seja, a eliminação de substâncias pela superfície da cerâmica, demonstraram que os fragmentos liberam nutrientes, especialmente o fósforo, e que mesmo nutrientes como potássio, cálcio e magnésio, presentes em baixa concentração, também sofrem dessorção.
Os inúmeros fragmentos cerâmicos no solo dos sítios arqueológicos liberam, então, nutrientes quando entram em contato com ácido orgânico, que é um produto comum da decomposição da matéria orgânica e é liberado pelas raízes de algumas espécies vegetais. Assim, os fragmentos de cerâmica arqueológica também contribuem nesse ciclo dinâmico do solo com a alta fertilidade das terras pretas. Não se sabe se a formação das terras pretas e terras marrons foi intencional. Muitos autores defendem que sua formação seja resultado das atividades cotidianas das populações, sem intencionalidade na sua formação, considerando as terras pretas, então, antrópicas. Outros autores propõem que elas teriam sido intencionalmente formadas, tendo em vista o cultivo prolongado e intensivo, considerando-as, portanto, antropogênicas. Diferentes formas de manejo de ambiente e do solo podem ser empregadas, podendo resultar ou não em solos escuros. A principal questão que devemos compreender não é a intencionalidade ou não da formação das terras pretas ou marrons, mas sim a intenção de incremento, de melhoramento do solo, tendo em vista o maior crescimento das plantas e incluindo práticas de adição de restos de fogueira, de matéria orgânica e diversos outros elementos aos solos. É bem provável que as duas coisas tenham acontecido e que as terras pretas sejam antrópicas e antropogênicas. Num primeiro momento, a terra preta deve ter sido formada sem intenção, apenas pelo acúmulo de materiais orgânicos, cerâmica e carvões no solo, resultando do estilo de vida da aldeia. Num segundo momento, é bem provável que as populações tenham percebido que as áreas com maior acúmulo de restos, como as lixeiras, possuíam solos mais férteis e que práticas de melhoramento de solo de outras áreas tenham ocorrido. As pesquisas com populações indígenas hoje em dia apontam para uma série de práticas que levam ao aumento da produtividade dos plantios, seja através do controle das pragas, da adição de matéria orgânica, das queimas de baixa temperatura ou da utilização de lixeiras para o cultivo. Tais mecanismos podem ter contribuído para a formação de solos escuros da Amazônia no passado e ainda hoje, podendo estes solos atuais serem considerados como proto-terras pretas. As terras pretas são tão importantes que atualmente pesquisadores do Brasil e no exterior, em países como Holanda, Portugal e Estados Unidos, vêm tentando recriá-las, inspirados pelas terras pretas de índio, como forma de contribuir para o incremento de solo em outras regiões e favorecer a agricultura em locais com solos de baixa fertilidade. Antes de encerrar essa aula, é necessário um lembrete importante. Todas as áreas de terra preta na Amazônia são consideradas sítios arqueológicos e a retirada dessa terra é proibida por lei, uma vez que provoca a destruição desses sítios. Muito obrigada e até mais!